Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho, segundo nos escreveu nosso irmão em Cristo, Lucas, o capítulo de número 24. Alguns versículos da palavra de Deus. Começando no versículo 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Amém? Aleluias. Por que estamos tristes, irmãos? Se servimos a um Deus tão maravilhoso, se servimos a um Deus tão poderoso, se servimos a um Deus que diz que tudo, que minha é a terra e toda a sua plenitude. Se servimos a um Deus que diz que tudo que está debaixo dos céus é dele. Se servimos a um Deus que tem poder para repreender a enfermidade. Se servimos a um Deus que diz: meu é o ouro, minha é a prata. E por que estamos tristes? Esta pergunta de Jesus para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Irmãos, durante aproximadamente 3 anos e meio, Jesus desenvolveu o seu ministério. E Jesus nunca deixou os seus discípulos enganados acerca da sua missão. Desde o início do seu ministério, lá em João, no capítulo 2, João já começa escrevendo ali, quando Jesus vai ao templo fazer a purificação, e ele olha ali aquele templo, e ele começa a falar a respeito, e ele falando acerca de si mesmo, ele diz que aquele templo seria derrubado, mas que em 3 dias havia de ser levantado novamente. E a Bíblia diz que os discípulos e os judeus não entenderam, e alguns questionaram a Jesus, dizendo: mas em 46 anos levou-se para que fosse erguido este templo, e como tu dizem que em 3 dias há de se levantar. E eles não compreendiam, irmãos, que Jesus falava acerca dele, acerca da sua obra, acerca daquilo que ele veio realizar. Jesus veio pregar o arrependimento. Quando questionado por alguém o que ele veio fazer, ele disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para reconciliar, aleluia, o homem com Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Jesus veio, irmãos, para derrubar o muro da separação. Quando lá no Calvário, quando ele declara: está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasga, não de baixo para cima, porque não foi obra de homem, mas de cima para baixo, aleluia. E agora nós temos liberdade para entrar no santuário por um novo e vivo caminho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E ele veio, irmãos, e ele declara isso para os seus discípulos. Ele esclarece, ele deixa os seus discípulos bem cientes acerca da sua obra. E no tempo determinado, a Bíblia diz que Jesus vai ao Calvário. E ali ele entrega a sua vida numa sexta-feira. E ele havia dito que ao 3º dia ele havia de ressuscitar. Ele sempre falou isso, ele deixou patente isso aos seus discípulos. E agora fica ali, irmãos, a igreja, a congregação de Jesus Cristo naquela expectativa. E a palavra de Deus nos diz
que no primeiro dia da semana, aleluias, ainda bem cedo, quem sabe por volta aí de umas 5 horas da manhã, 5:30, não sei, mas a Bíblia diz que umas mulheres animadas, turma, mulheres animadas, mas o texto também diz, irmãos, que elas levaram ali consigo alguns ungüentos, algumas especiarias, alguns perfumes, e elas foram na intenção de ungir o corpo do Senhor. E talvez alguém questione e diga, mas pastor, mas elas foram ali para ver Jesus ressuscitando ou para ungir o seu corpo? Irmãos, a Bíblia diz que elas pegaram ali os perfumes e vão lá para o sepulcro, mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que elas estavam ali, elas estavam na expectativa, aleluia, de ir lá, de ver, e é assim, irmãos, que devemos, aleluia, pautar a nossa vida na palavra de Deus, no que Deus tem falado, no que Deus tem dito, no que Deus tem determinado para a sua igreja, aleluia, viva na expectativa do milagre. Viva na expectativa do milagre, aleluia. Se o Senhor falou, irmãos, aleluia, coloque o teu joelho no chão, comece a orar em cima disso, comece a declarar a palavra de vitória em cima disso. Ah, pastor, mas o profeta nunca veio e colocou a mão sobre a minha cabeça e disse, assim te diz o Senhor. Irmãos, a maior profecia está aqui. Esta palavra que tu tem nas mãos nesta noite é a palavra de Deus, aleluia, que tem falado aos nossos corações a cada dia. A palavra de Deus está na tua vida, aleluia. O Espírito Santo mora, habita contigo, aleluia. Vive, irmãos, uma vida na expectativa, aleluia, de que o Senhor é poderoso para fazer, de que o Senhor é poderoso para realizar, aleluia. A Bíblia diz que logo pela manhã, no domingo, aquelas mulheres pegam ali um unguento e vão. O que vai chegar lá? Como é que vai ser? O texto diz que uma olha para a outra e diz, opa, peraí, eu lembrei agora, colocaram uma pedra na entrada do túmulo. Havia uma pedra, mas o texto não diz que elas voltaram atrás. O texto diz que elas foram. Oh, aleluias. Aleluias. Alachou menecantui. Oh, aleluia. Pastor, e como é que vai ser? Não sei, meu irmão. Aleluia, eu sei que o Deus que tu serve é poderoso. Eu sei que o Deus que tu serve é tremendo. Aleluia. Irmãos, tem um texto, nós amamos a palavra de Deus num todo, mas tem um texto que eu acho lindo. Quando Mardoqueu escreve a Esther, dizendo, Esther, olha, o rei assinou aí um edito, e nós vamos ser destruídos, o povo judeu, faz alguma coisa. E Esther agora, amedrontada, quem sabe com aquela palavra, ela escreve uma outra carta para o seu tio Mardoqueu e diz, olha tio, eu não posso entrar na presença do rei, eu preciso ser convidada, eu tenho que ser chamada, e já tem mais de 30 dias que ele não me convida, eu não sei como fazer. E Mardoqueu lê aquela carta e torna a escrever uma outra carta para Esther. E diz, olha Esther, a determinação é que todo o povo judeu seja destruído. E tu também és judia. E não pense porque tu está como rainha hoje, que tu será poupada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se tu não entrar na presença do rei, se tu não for falar com ele, não te preocupes, porque socorro virá. Aleluia, ou de um lado ou de outro, Deus vai fazer alguma coisa, mas nós não seremos destruídos.
Receba de Deus esta palavra nesta noite, meu irmão. Receba de Deus esta palavra, aleluia. Ainda que haja uma pedra lá na frente, Deus vai fazer alguma coisa. E elas vão ao sepulcro pela manhã. E alguém pergunta, mas foi colocada uma pedra? Mas elas vão. E quando chegam lá, diz o texto que a pedra já havia sido removida. Oh, aleluia. E elas chegam ali, irmãos. E tem aquela visão linda daqueles dois varões que falam para aquelas mulheres, ele não está aqui, mas já ressuscitou. E elas agora voltam correndo e anunciam aos outros discípulos, e a Bíblia diz que Pedro se anima juntamente com outros e correm ao sepulcro, e chega ali, tem aquela mesma visão, está lá o lençol caindo, o sepulcro vazio, e eles voltam agora alegres, se regozijando-se, aleluia, porque o Senhor realmente ressuscitou, como Ele havia falado na sua palavra. Mas o texto vai dizer, irmãos, quando nós acabamos de ler, que dois discípulos, apesar deles ouvirem, o relato diz, que eles ouviram falar acerca da ressurreição, mas eles não creram, e eles resolvem voltar para a sua aldeia, uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros, e eles resolvem voltar, porque não conseguiam crer. Eles estavam esperando, na expectativa de que Jesus aparecesse para eles, de que Jesus surgisse diante deles e diz, olha, eu estou aqui, aleluia. Eles já haviam esquecido, irmãos, do que Jesus havia falado, do que Jesus havia prometido, do que o Senhor havia, aleluia, os esclarecido que havia de ressuscitar. E agora era domingo, o texto não diz que hora que era, mas como eles não viram Jesus ressurreto diante deles, a palavra começa a sair do coração, e é isso, irmãos, que o Espírito de Deus está aqui nesta noite, falando ao meu e ao teu coração, aleluia. Tome posse da palavra de Deus na tua vida, aleluia. O que o Senhor tem dito, o que o Senhor tem falando, Ele é poderoso para cumprir. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Eles começam, irmãos, a se afastar de Jerusalém. Quando o pastor fez a leitura oficial, e Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi sabia que o lugar da vitória era na casa de Deus. Davi sabia, irmãos, que o lugar da bênção é na presença do Senhor. Davi sabia, irmãos, que não havia outro lugar melhor para ele estar do que na presença do Todo-Poderoso. Jerusalém, irmãos, fala de segurança. Jerusalém fala, aleluia, do lugar da bênção. Jerusalém fala, aleluia, da presença de Deus. Jerusalém fala, aleluia, de lugar de milagres. Jerusalém fala, aleluia, da presença do Todo-Poderoso. E aqueles homens agora não conseguiam crer na palavra do Senhor. A dor, quem sabe, era tamanha, a dificuldade, e eles agora ficam na expectativa, esperando, aguardando, e como o Senhor não aparece ressurreto para eles, eles resolvem largar tudo, abandonar tudo e voltar para a sua aldeia, voltar para a sua casa Emaús. E quantas vezes, irmãos, é assim que nos sentimos? Quantas vezes as dificuldades vêm, as lutas vêm, os problemas surgem, quem sabe a enfermidade, e você começa a duvidar no teu coração.
E você começa a pensar, será que é assim? Será que verdadeiramente é? Oh, irmãos, lance fora, aleluia, a dúvida do teu coração nesta noite. Aleluia, creia no Deus que tu tens servindo. Creia no Deus que tu tens adorado. Aleluia, aleluia, repreenda o espírito da incredulidade no teu coração nesta noite. E se lance na presença de Deus, aleluia, se lance na presença do Todo-Poderoso, independente do momento, independente da situação. Eles começam a se afastar, aleluia, eles não conseguem crer mais, e agora resolvem abandonar, resolvem deixar Jerusalém, e voltar, aleluias, para suas atividades. Por que não veem um milagre? Por que não contemplam? E a Bíblia diz que eles vão caminhando, conversando entre si. Mas o nosso Jesus, irmãos, Ele é misericordioso. Oh, aleluia. O nosso Senhor é misericordioso. Aleluia, a palavra de Deus vai dizer que Ele aparece. Aqueles que permaneceram, Ele aparece para aquelas mulheres, e agora Ele vai atrás, Jesus vai atrás daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Oh, aleluia, é o Deus que não te desampara, é o Deus que não te deixa, aleluia, é o Deus que não te esquece. Aleluia, é o Deus que não te vira as costas. Aleluia, Jesus não aparece aqueles discípulos ali em Jerusalém. E Ele não diz, cadê Cleófas e o outro? E quem sabe alguém tenha dito, eles resolveram voltar para Emaús. Eles resolveram ir embora. Eles resolveram deixar tudo. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus vai ao encontro deles no meio do caminho. E Ele te trouxe aqui nesta noite, aleluia. O Espírito de Deus te trouxe à sua casa nesta noite, conforme o pastor leu na leitura oficial, para te dizer, eu não me esqueci de ti. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, aleluia. E eu tenho te contemplando, e eu tenho te visto, aleluia. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, dizendo, eu vou voltar para Emaús, eu vou tomar o caminho de Emaús, mas Ele está aqui, aleluia, e Ele te encontra hoje no meio deste caminho. Oh, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, renove a sua fé, renove as suas esperanças nesta noite. Aleluia, Jó escrevendo lá no seu livro, no capítulo 14. Aleluia, Jó naquela luta, Jó naquela dificuldade, cercado de problemas. Ele vai dizer que a árvore cortada, oh, aleluia, aleluia, a árvore cortada, ainda que tenha sido cortada, aleluia, mas as suas raízes continuam lá firme, aleluia, junto às correntes das águas. E ao cheiro das águas, aleluia. E esta água, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha entrado aqui como Jó. Talvez você tenha entrado aqui como uma árvore cortada. Talvez alguém tenha te lançado pedra. Talvez você não está sendo compreendido. Talvez você esteja aqui debaixo de uma palavra que alguém falou, que um médico disse, debaixo de um resultado de exame. Eu quero te dizer nesta noite, se a tua
raiz, se a tua fé, aleluia, estiver alicerçada no Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, pode soprar o vento que for. Oh, aleluia, porque é o cheiro das águas. Aleluia, aleluia, tu há de brotar, irmãos. Aleluia, não está perdido não. Jacó, irmãos, quando abençoa o seu filho José, lá em Gênesis 49, quando Jacó, ele reúne todos os seus filhos, e começa a abençoar um a um. Vocês já leram a bênção sobre José, que coisa linda. Você já experimentou ler esse texto, que coisa linda. Todos nós aqui, acredito que muitos, conhecem a história daquele moço, desprezado, jogado naquela cisterna, vendido pelos seus irmãos, acusado injustamente. Mas Jacó, como põe a mão sobre a cabeça de José, ele diz: José é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e os seus ramos sobem sobre os muros. Aleluia, 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 aleluia. Oh, irmãos, tenha sua fé alicerçada na palavra de Deus. Tenha sua fé alicerçada nas promessas de Deus, aleluia, sobre a tua vida. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que o mundo está te apresentando. Não olhe, aleluia, para o que alguém falou ou para o que alguém disse. Aleluia, mas levante os teus olhos para o céu nesta noite e declare como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim há de se levantar, aleluia, sobre a terra. Aqueles homens, aleluia, olharam, e eles começam agora a caminhar, aleluia, para Emaús, e Jesus vai ao encontro deles. Jesus vai atrás, irmãos, porque ele não abandona. Jesus poderia ter dito: cadê os dois? Jesus resolveram voltar. Jesus poderia deixá-los. Bom, eles resolveram ir, eles quiseram ir embora, é problema deles. Não, esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é aquele que vai ao encontro da ovelha. O Deus que eu conheço é aquele que vai lá fora. Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela, aleluia. E esta sou eu e você nesta noite. Oh, aleluia, que Ele quer tratar gostoso na noite deste dia. Aleluia, que Ele está dizendo: eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Deus. Aleluia, permaneça em Jerusalém. Não saia da presença do Todo-Poderoso. Alá, shomende canto ide como nagasumene halabá. Ah, pastor, mas o vento tem soprado. Ele está dizendo: eu sou o Senhor do vento. Pastor, o mar está bravio. Ele está dizendo: eu tenho domínio sobre o mar. Tu está dizendo: pastor, a porta está fechada. Ele te diz: eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. Oh, alachou, maná. Oh, aleluia. Aleluia, ele vai, irmãos, atrás, ele vai ao encontro. Irmã Beth, eu acho tão lindo que quando Jesus os encontra, Rosa, no meio do caminho, se sou eu e você, irmãos, quem sabe a gente já chegasse brigando, né, Marcos? Eu falei que eu ia ressuscitar. Poxa, eu falei com vocês que eu havia de ressuscitar. Eu não mandei aguardar, ficar em Jerusalém. Vocês são uma decepção. Os outros estão lá, mas vocês dois não, irmãos.
teu Deus é grande em misericórdia. O teu Deus é tardio em irar. O teu Deus te conhece, aleluia. Aleluia, o teu Deus te conhece do ventre, Ele sabe como tu foi formado. Oh, aleluia! Jesus os encontra no meio do caminho, o texto não diz, mas quem sabe, Jesus chega juntinho deles, Ariel. E o texto vai dizer que Jesus fala para eles: o que é que vocês estão conversando? Que palavra vocês estão trocando? E olha como o Senhor nos conhece, irmãos. Por que estás triste? Oh, aleluia. Ele está aqui nesta noite. E Ele te achou nesta noite aqui dentro desta casa. Sinta o Espírito de Deus te perguntar nesta noite: qual a razão da tua tristeza? O que tem afligido o teu coração? O que tem afligido o teu coração? Aleluia. É a tua família, uma enfermidade, uma decepção, uma porta que se fechou. Oh, aleluia. E eu acho lindo, irmãos, que Jesus não chama a atenção deles e diz: vamos voltar agora para Jerusalém, vamos voltar. Sou eu, Jesus, apareci, vamos embora. Não. Jesus pergunta para eles: vocês estão indo para onde? Para Emaús. Eu vou com vocês. Aleluia. Mas o que vocês estão conversando? Do que vocês estão falando? Sabe o que é que eu entendo aqui, irmãos? Jesus quer te ouvir. Jesus quer me ouvir, aleluia. Aí Ele está do teu lado. Tu está indo para onde? Para Emaús. Aí Ele bota a mão no teu ombro e diz: fala, filho. Vamos caminhando, aleluia. Quer ir para Emaús? Estou indo contigo, aleluia. Mas que palavra é essa que trocaste pelo caminho? Vamos embora, vamos conversar. Aleluia, Ele quer te ouvir, meu irmão. Abre o teu coração nesta noite diante do Senhor. Aleluia, aí onde você está, em espírito ligado no trono da graça. Comece a conversar com Jesus agora. Comece a falar com Ele, aleluia. Ele não está aqui para te repreender, Ele não está aqui para brigar, Ele não está aqui para chamar a tua atenção, aleluia. Mas Ele quer te ouvir. Fale com Ele nesta noite. Comece a abrir o teu coração para Ele nesta noite, aleluia. Ah, eu vou esperar o culto acabar, eu vou conversar com o pastor Paulo. Não, é com Jesus agora, aí, agora. É com Ele agora, meu irmão, aleluia. Aleluia, abra o teu coração diante do Senhor, fale com Ele. Aleluia, Ele te trouxe aqui nesta noite, aleluia, para você falar, colocar, derramar diante dEle o teu coração na noite deste dia. Comece a falar com Jesus. Oh, aleluia. Eles olham para Jesus, irmãos, e diz: tu és estrangeiro aqui. Tu não sabes o que está acontecendo por esses dias em Jerusalém. Jesus não é turista, irmãos, na minha vida nem na tua, não. Aleluia, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu ajudador. Aleluia, Ele é o teu braço forte. Ele é o teu socorro presente no dia da angústia. Aleluia, abre o teu coração diante dEle na noite deste dia. Comece a derramar o teu coração diante do Senhor. Aleluia, Jesus vai com eles, conversando, ouvindo, deixando que eles falassem. Deixando. É isto que Ele quer, irmãos. Aleluia, que tu fale.
que tu declare, aleluia, pastor, o Senhor me conhece. Oh, irmãos, ele sempre quis, Jesus sempre, aleluia, desejou travar um diálogo com o homem. Quando trazem aquele cego, aleluia, diante dele, ali no caminho de Jericó, a primeira pergunta que Jesus faz para aquele homem é: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. É Jesus que quer te escutar, irmão. Aleluia, é Jesus que quer te ouvir nesta noite. E Ele está aqui gostoso, manso, suave, falando ao meu e ao teu coração. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Aleluia, aleluia, derrame o teu coração na presença deste Deus nesta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Ele quer ouvir, irmãos. Você é a igreja do Senhor Jesus. Ele te comprou com seu precioso sangue, aleluia. Ele escreveu o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, tu é propriedade do Senhor, tu pertence a Ele. Oh, aleluia, é Ele quem te guarda, é Ele quem te ajuda, é Ele que é o teu socorro. E aqueles homens começam a falar com Jesus. E eles dizem, irmãos, já sem esperança. Aleluia, no versículo de número 21. Eles dizem, Senhor, eles dizem para Jesus: nós esperávamos que Ele remisse a Israel. Olha como diz, irmãos, esperar, já não tem mais esperança. Aqueles moços estavam decepcionados, estavam tristes. Mas o que foi que fez com aquilo que chegasse àquela situação? Porque eles perderam as suas esperanças, porque eles perderam a sua fé, irmãos. E eles vão dizer mais na frente que eles ouviram o testemunho. Eles falaram, olha, os discípulos falaram que as mulheres foram lá pela manhã e encontraram o sepulcro vazio. E dizem que Ele vive, mas nós ainda não vimos. Irmãos, nós não andamos, aleluia, por vista, mas andamos por fé, aleluia, na palavra do Todo-Poderoso. Ah, pastor, eu vou esperar que o Senhor abra a porta, e aí eu vou crer. Não, irmãos, aleluia, creia que Ele é poderoso, independente dEle abrir a porta ou não, Ele é Deus, independente dEle curar ou não, Ele é Deus, independente dEle fazer ou não, Ele é e será sempre Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para a sua vida nesta noite. Aleluia. Porque perdemos, irmãos, a fé em Jesus Cristo. Porque perdemos a esperança em Jesus Cristo. Aleluia, se Ele nunca falhou. Ah, pastor, o médico disse, amém, o médico falou, mas a última palavra é dele. Oh, aleluia. Aleluias, olhe para dentro de você nesta noite. Aleluia, é o vento que está soprando, é a dificuldade. Aleluias, tu é filho do Altíssimo. Aleluia, Ele é o teu Deus, irmãos, e Ele é poderoso. Estamos vivendo dias difíceis sobre a terra. É verdade. As dificuldades estão aí, os problemas estão aí, irmãos. Aleluia, mas é tempo de andarmos por fé. É tempo, aleluia, de crermos na palavra de Deus. Aleluia, nós não podemos nos deixar levar, aleluia, por essa dificuldade, pelas circunstâncias da vida.
O mundo está aí, irmãos, e não vai melhorar. Ah, pastor, mas a presidente falou. Não, irmãos, não vai. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. É violência sobre violência. É dificuldade sobre dificuldade. E pastor, o que é que eu faço? Você levanta os teus olhos para o céu. Aleluia. Você levanta os teus olhos para o céu. E você continua marchando, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Oh, aleluia. Jesus chama, irmãos, Pedro para fora do barco. Pedro, aquele homem animado, ele disse: se és tu mesmo, deixa que eu vá contigo sobre o mar. E como nosso Senhor não tem dificuldade para ele disse: vem, Pedro, sai do barco e anda sobre as águas. Oh, aleluia. E o texto vai dizer, irmãos, que Pedro estava uma bênção andando sobre o mar. Olha que cena linda, que coisa bonita. Ele e Jesus. Os outros discípulos dentro do barco, olhando aquela cena. Mas mais na frente vai dizer que Pedro, reparando, olhando, tirando os olhos de Jesus, reparou na força do vento. E quando ele olha para o vento, o texto vai dizer que ele teve medo. E por ter medo começou a afundar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Afundamos, irmãos. Não é porque o diabo está furioso. Afundamos não é porque alguém fez, aleluia, trabalho. Afundamos não é porque alguém pegou o nosso nome e levou para o cemitério. Afundamos, aleluia, não é porque alguém fez um trabalho e botou uma encruzilhada. Não, irmãos, não. Afundamos quando tiramos os olhos do Senhor Jesus. Aleluia, afundamos quando duvidamos no nosso coração que Ele é poderoso. Começamos a afundar, aleluia, quando ficamos ouvindo palavras de A e de B, e deixamos duvidar na nossa fé, aleluia, de que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E aí começamos a afundar. Mas o Senhor te convida nesta noite, aleluia, para voltar os teus olhos para Ele, para voltar a olhar para os céus, para voltar, aleluia, a colocar a tua fé alicerçada no Deus que tu tens servido até o dia de hoje. Oh, aleluia. Aqueles homens, irmãos, perderam as suas esperanças, perderam a fé, e agora estavam desanimados, voltando para Emaús, caminhando 12 quilômetros a pé, se distanciando do lugar da bênção, se distanciando do lugar da vitória. Jerusalém, a cidade do grande rei, Jerusalém, a cidade eterna, Jerusalém, aonde o Senhor disse que os seus olhos, o seu nome, aleluia, o seu coração estariam ali para sempre. Aleluia, é isto que o inimigo das nossas almas, irmãos, quer fazer comigo e quer fazer com você, aleluia, nos tirar do nosso alvo, nos tirar do nosso propósito, nos afastar de Jerusalém. Mas eu louvo a Deus pela tua vinda, que você entrou por essas portas nesta noite, e o Senhor, aleluia, te achou aqui nesta noite, e está falando ao teu coração, aleluia, levante a tua cabeça e volte para Jerusalém. Volte para os pés do Senhor. Oh, aleluia. Volte para a palavra de Deus. Aleluia. Lemos tantas coisas, irmãos, durante o dia. Abrimos a internet.
vamos no Facebook, lemos o jornal, a revista. Ah, pastor, eu tenho que ficar informado de tudo. Amém. Se informe das palavras de Deus. Aleluia, é ela que te dá vida. É ela que te fortalece. Aleluia, é ela que te dá força para caminhar na tempestade, nas dificuldades do dia a dia. Aleluia, volte, irmãos, a dobrar o teu joelho na presença do Senhor. Aleluia, volte a uma vida de oração. Aleluia, volte a uma vida de oração. Aleluia, a palavra de Deus diz: aquele que de madrugada me busca, esse me achará. Ah, pastor, mas eu trabalho, acordo cedo, e não dá para orar 3 horas da manhã, porque no outro dia eu tenho que acordar. Experimente fazer isso de sexta para sábado, se tu não trabalha sábado. Experimente fazer isso de sábado para domingo, se tu não trabalha domingo. Coloca lá o reloginho, 3 horas da manhã. Aleluia, levanta. Aleluia, a tua casa está em silêncio, os teus filhos estão dormindo, dobra o teu joelho, aleluia, lá no teu quarto, fecha a tua porta, fale com o teu Deus em segredo, Ele te ouve, aleluia, Ele vai te ouvir, Ele vai te escutar. Volte para a oração, volte para a leitura da palavra, volte para a comunhão, volte para Jerusalém. É isto que o Senhor quer de nós, irmão. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas nós estamos preocupados. E eu costumo dizer, irmã Beth sabe, entramos pelas portas da casa de Deus, irmãos, já perguntando ao porteiro, pelo anjo da chave, pelo anjo da bandeja e pelo anjo do envelope. Se alguém viu, se eles já chegaram, porque estamos preocupados com esses anjos. O anjo da bandeja, o anjo que entrega o envelope, Rosa. Aleluia, o anjo que tem a chave. Quando deveríamos entrar por essas portas e dizer: Senhor, eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Aleluia, eu quero te adorar porque tu é pelo que tu és, aleluia, e não pelo que tu pode me dar, Senhor. Eu quero te adorar, aleluia, porque tu és Deus de eternidade em eternidade. Eu quero te louvar nesta noite, Senhor, porque tu me arrancaste do lamaçal do pecado e colocaste os meus pés sobre a rocha e escreveste o meu nome no livro da vida do Cordeiro, aleluia. Volte para Jerusalém. Oh, aleluia. Volte para Jerusalém nesta noite. Volte para a presença do Todo-Poderoso. Volte para a comunhão com Deus, irmãos. Aleluia. Qual foi a última vez que choramos na presença do Senhor? Qual foi a última vez que derramamos uma lágrima, aleluia, na presença do Todo-Poderoso? Qual foi a última vez, aleluia, num culto de louvor, de adoração, de ministração da palavra, que deixamos uma lágrima correr dos nossos olhos? E essas lágrimas não caem no chão não, irmãos. Há um anjo diante de ti para recolhê-lo. Oh, aleluia, para levar ao trono da graça de Deus. E é depositada diante do Todo-Poderoso e fica ali, aleluia, como um memorial. Sinta a presença do Todo-Poderoso nesta noite. Sinta a presença do Espírito de Deus aqui, aleluia. Te encontrando, te achando no caminho de Emaús. Oh, aleluia, Emaús não é o teu lugar, irmão. Emaús não tem nada para ti, aleluia. Teu lugar é em Jerusalém. Teu lugar é na presença do Todo-Poderoso. Teu lugar é na presença desse Deus maravilhoso, aleluia. Teu lugar é na casa do Senhor. Teu lugar é na adoração. Teu lugar é no louvor, aleluia, aleluia, aleluia.
Tem tanta gente voltando para Emaús, sabe, por causa de decepções. Porque ficam servindo a Deus para que Deus os enriqueça. Servindo a Deus baseado na teologia da prosperidade. Barganhando com Deus, eu vou dar 100 para receber 1 milhão. Eu vou dar 200 porque falaram que Deus dá 5 milhões, né? Não, irmão. Aleluias, eu fico olhando essas coisas. A lei a lei mosaica, quando Deus fala da apresentação do menino lá diante de Deus, a Bíblia diz, irmãos, é clara a lei, que quando uma família abastarda, que tinha dinheiro, que tinha ouro, que tinha prata, fosse apresentar o seu filho primogênito, levasse um cordeiro para apresentar ao sacerdote. Mas como Deus conhece tudo e todos e é misericordioso, Moisés vai escrever, mas o pobre e necessitado, aquele que não tiver o dinheiro para o cordeiro, quando levar o seu filhinho lá, pode levar um pombinho ou uma rolinha. Oferta do pobre. E aí eu encontro lá no Evangelho, José e Maria, subindo ao templo para apresentar a Jesus. Aleluia. E sabe o que está escrito lá, irmãos? Apresentar o Senhor ao sacerdote e entregaram 2 rolinhas, a oferta dos pobres. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Corra para a presença desse Deus maravilhoso nesta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Corra para a presença dele nesta noite. Aleluia. Um Deus que tem, que pode, que faz, que realiza segundo o seu querer e a sua vontade. Aleluia, alegre-se nesta noite, irmãos, pelo teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, foi isto que Jesus falou aos discípulos, quando os mandou em comissão, e eles voltaram ali alegres, dizendo, Senhor, no teu nome repreendemos os demônios, no teu nome curamos os enfermos, no teu nome os paralíticos andaram, fizemos tanta coisa, estamos alegres. E Jesus chama eles e diz, alegrai-vos antes pelo vosso nome escrito nos céus. Oh, aleluia, nesta noite, meu irmão, receba de Deus esta palavra. Receba de Deus esta palavra nesta noite, aleluia. O teu lugar é em Jerusalém, o teu lugar é na presença deste Deus Todo-Poderoso. O teu lugar é na presença deste Deus que te salvou, aleluia, que te libertou, que o lavou no sangue do seu Filho Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. A tua presença é na presença deste Deus, o teu lugar é na presença deste Deus, aleluia, que te arrancou das mãos do inferno. O teu nome estava lá, aleluia, havia uma cédula contra ti, e esta cédula foi arrancada e foi cravada na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Ele te ama. E Ele te trouxe aqui nesta noite para falar contigo. Teu lugar não é Emaús. Teu lugar é Jerusalém. Aleluia. Teu lugar não é Emaús. Teu lugar é na presença deste Deus maravilhoso.